Boa noite, irmãos, tudo bem? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Gustavo, eu sou pastor dos jovens e pastor adjunto com o pastor Charles em Londrina, na Cristianismo Decidido, nossa igreja irmã, somos muito próximos e amigos, e para mim é um prazer estar aqui. Quem conhece o pastor Jonathan queria ministrar aqui hoje? Vocês já conheceram? Eu sou um pouquinho mais magro e tenho mais cabelo. O pastor Jonathan foi meu professor no seminário, então, para você ter uma ideia, ele é um pouquinho mais velho que eu. Eu sou casado com a Caroline, minha esposa, nós temos uma filhinha, Luísa, de 9 meses, por isso que elas não puderam estar aqui hoje, a pequenininha está lá, e a minha esposa está cuidando dela, mas é sempre muito bom e um prazer podermos estar aqui servindo ao Senhor na casa de vocês. Pastor William e pastora Marina, obrigado pelo convite. As crianças, que Deus abençoe vocês, e sabemos que é um tempo, logo, logo isso tudo vai passar. Bom, quando o pastor William me convidou para ministrar nesse tempo aqui com vocês, eu comecei a orar e buscar o Senhor, e uma palavra veio ao meu coração, uma frase veio ao meu coração, e é sobre isso que eu queria ministrar nessa noite. Eu queria que vocês estivessem atentos àquilo que o Senhor quer falar com vocês. É uma palavra que Deus tem falado comigo, ministrou primeiro o meu coração, e quando a gente vem aqui para compartilhar a palavra do Senhor, não tenha dúvidas de que ela primeiro passou por quem está aqui atrás. Então, que o Senhor fale contigo. E o que eu vou falar nessa noite tem a ver com a restauração do que é mais importante. Queria que você fechasse os teus olhos e orasse comigo mais uma vez. Pai, é na Tua presença que nós estamos, Senhor, e somos gratos porque o Senhor tem se manifestado. Nós sabemos que o Senhor é grande, nós sabemos que, como foi orado, o Senhor é imutável, o Senhor não muda em hipótese alguma. Nós que somos falhos e acabamos mudando, errando, nós acabamos voltando atrás nas nossas decisões, mas o Senhor, Pai, é correto e reto o tempo inteiro. Tu és bom e em todo o tempo o Senhor é bom. Pai, eu quero, em nome de Jesus, dedicar esse tempo à Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Abre comigo no livro de 1 Reis, no capítulo 18. Quero agradecer o pessoal que veio lá de Londrina, os amigos que escutam sábado, domingo e vêm na quarta-feira para escutar de novo. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Estamos juntos, o pessoal que veio ministrar também. Paulinho, baixista, valeu, mano. Deus abençoe, viu? Bom, 1 Reis, no capítulo 18, nós vamos ler do versículo 17. Na verdade, nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 39. Para a gente entender antes de ler, eu quero situar vocês nesse texto e a gente também partir disso, tá? O que está acontecendo aqui? 1 Reis, nesse capítulo 18, está relatando um episódio em que Elias, ele tem uma batalha contra os profetas de Baal. Mas antes disso, Israel estava passando por um período de grande seca. Deus, através da boca de Elias, profetizou sobre a nação, dizendo que não iria chover até que o Senhor falasse de novo. Então Israel estava vivendo um período de seca de mais ou menos de 3 anos. Elias estava escondido porque o rei Acabe queria, de qualquer jeito, encontrar Elias para acabar com ele. Porque, afinal de contas, foi através de Elias que veio essa palavra de Deus de que Israel estaria passando por um período de seca. Mas antes disso, para vocês saberem, Israel era um reino só. Nós tínhamos as 12 tribos, lembra? Abraão, Isaac e Jacó. E de Jacó saíram seus 12 filhos e fizeram o povo de Israel. E o povo de Israel então era unido, cultuava ao Senhor, adorava ao Senhor, levavam os seus sacrifícios no templo. Só que depois de Salomão e os seus filhos, o reino foi dividido. Israel passou a ser um reino dividido. Das 10 tribos, das 12 tribos, 10 tribos ficaram ao norte e 2 tribos ao sul. Fizeram então 2 reinos. O reino de Judá, que tinham 2 tribos, o reino de Israel, que tinham as 10 tribos. Por que isso é importante? É muito importante porque nessa divisão ficou muito claro a respeito daqueles que cultuavam ao Senhor e aqueles que não cultuavam ao Senhor. O reino de Judá, o reino onde a capital era Jerusalém, eles ainda cultuavam ao Senhor e eles levavam seus sacrifícios no templo, eles faziam aquilo que o Senhor se agradava, e nesse período tinha um reino muito poderoso.
Porém, as 10 tribos de Israel, o reino do norte, eles então se afastaram muito dos caminhos do Senhor. Começaram a adorar outros deuses, começaram a se relacionar com outras nações, começaram a se relacionar com outras coisas fora daquilo que o Senhor tinha determinado. E o que aconteceu? No capítulo 17, a gente vê que o rei que foi colocado no lugar do outro rei era o rei Acabe. E o rei Acabe, segundo relatos de 1 Reis 17, foi o rei que mais desagradou ao Senhor. Pensa você ser a pessoa que mais desagradou ao Senhor. E o que ele fez de tão terrível assim? O rei Acabe, ele trouxe uma idolatria muito grande para Israel. Ele trouxe uma maneira de cultuar outros deuses como nenhum outro rei tinha trazido. Ele fez vários templos para outros deuses. Ele se casou com uma mulher sacerdotisa, filha de um rei, de um outro Deus, adorando a um outro Deus, chamada Jezabel, uma mulher bem famosa na Bíblia. A gente escuta muita história sobre Jezabel. Acabe então se torna, aos olhos do Senhor, o pior rei para Israel. E nesse contexto, surge o profeta Elias. O profeta Elias é um homem que hoje, dentro do povo judeu e do povo de Israel, é um homem muito relevante. Ele foi um profeta muito importante, ele é uma figura muito notável no reino. Então, ele era a representação de Deus. E Deus, então, olha para o reino de Israel, o reino do norte, vivendo essa iniquidade, vivendo a idolatria, vivendo tudo isso, fazendo outros ídolos, restaurando para eles outros deuses, adorando outros deuses, e Deus levanta um profeta para ser a sua voz, a sua boca, numa nação que precisava de conserto. Elias entra nesse contexto, e ele profetiza contra o reino de Israel e contra Acabe, dizendo que por conta da iniquidade, por conta da idolatria, Deus não faria chover sobre a terra por 3 anos. Pensa você ficar sem chuva 1 mês. Nós já ficamos. Terrível, né? É horrível. O ar seco, a poeira que sobe, a gente está aqui no norte do Paraná, né? A terra não é branquinha, é uma terra vermelha que só quem passa pano em casa sabe, que hora que você vai passar o pano, sai vermelho, dá a tarde, você passa pano, está vermelho de novo, e aí você olha para cima e você fala, meu Deus, precisa chover logo, porque senão não vai dar. As doenças respiratórias ficam muito mais acentuadas, né? O pessoal que tem rinite, bronquite, asma, fica assim daquele jeito. Imagina 3 anos, num clima que era um clima de deserto. Todo tipo de vegetação tinha sumido. E então, estava lá Elias profetizando. Só que um belo dia, Deus vem para Elias e fala assim, se apresenta para Acabe, porque eu vou fazer chover. E Elias fala assim, bom, amém Deus, se o Senhor falou, vou me apresentar para Acabe. E Elias encontra no meio desse caminho, um homem chamado Obadias. Esse cara era como se fosse um governante. Ele era o braço direito do rei. E o rei estava saindo por todo Israel, junto com Obadias, para ver se achava alguma pastagem, para ele não ter que matar os seus cavalos, os seus bois, porque estava tudo morrendo na seca. E então, nesse meio do caminho, Obadias encontra o profeta Elias. E o profeta Elias diz para Obadias, fala assim, olha, fala para Acabe que eu quero me encontrar com ele. Gente, vocês precisam entender que Elias estava sendo o homem mais procurado do mundo naquela época. O rei só estava querendo a cabeça de Elias, por conta do que ele disse. E Elias então se apresenta para Acabe. Acabe, nessa conversa, Elias fala assim, olha, vai chover. E ficou esse diálogo perdido. E no versículo 20, do capítulo 18, entra na questão onde eu quero abordar, a respeito de restaurando aquilo que é mais importante. Diz assim o versículo 20, então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse, até quando titubeareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal é Deus, segui-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Aqui está tendo um diálogo, é como se fosse um desafio. Elias estava cobrando a respeito dos profetas de Deus e a respeito da adoração a outros deuses.
E ele estava dizendo para o povo e para o rei que só existe um Deus que é verdadeiro. Esse era o tema dessa conversa. E então Elias pede para que o rei apresente os profetas de Baal, daquele outro Deus que ele estava adorando, para que eles fizessem um desafio, para mostrar quem era o verdadeiro Deus. Quem era o único Deus. E Elias então propõe esse desafio. E ele começa dizendo no versículo 22, Elias disse ao povo: só eu restei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam 2 novilhos, escolham eles um dos novilhos, dividam-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não lhe ateiem fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha e não lhe atearei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus de todo o povo. E todo o povo respondeu: está bem. Então Elias disse aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles pegaram o novilho que lhes havia sido entregue, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não houve voz. Ninguém respondeu. E eles pulavam em volta do altar que haviam feito. Ao meio-dia, Elias passou a zombar deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que esteja em alguma viagem, ou talvez esteja dormindo, ou precise que o acordem. E eles gritavam, e conforme o seu costume, se retalhavam com facas, com lanças, até escorrer sangue neles. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve voz, ninguém respondeu, ninguém atendeu. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Ele pegou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar uma cova, onde se podia semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o sacrifício e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e eles fizeram segunda vez. De novo disse: fazei-o terceira vez, e eles fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também a cova. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo reconheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o seu coração para ti. Então caiu fogo do céu e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou de água que estava na cova. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Pai, essa é a tua palavra, e que o teu Espírito nos conduza em nome de Jesus. Imagina você nessa cena, o povo todo vendo o que ia acontecer. Os profetas de Baal invocando o nome do seu Deus. Baal era um Deus que eles adoravam. E então eles ali, com toda a sua eloquência, com toda a sua vontade, começavam a se bater, se cortar e gritar, e gritar, e gritar, para que o Deus que respondesse com fogo fosse feito o Deus de toda a nação. E Elias começa a zombar deles e fala assim: poxa, fala um pouquinho mais alto, talvez o seu Deus está surdo, ou ele está fazendo alguma coisa, ou ele está viajando, ou sei lá, quem sabe ele não vai ouvir vocês. E um povo então, e os profetas lá, fazendo o seu ritual, mexendo, falando e tal, e até uma hora que Elias falou: chega, não vai dar certo esse negócio, até agora, desde manhã até as 3 da tarde, não veio nada, vou fazer o meu, depois a gente conversa. Vou parafrasear o que está escrito no texto. Elias então edifica o altar, ele pega as pedras, faz o altar, coloca a lenha,
cava um buraco em volta e enche de água. Coloca a carne, o novilho em pedaços, e manda o povo tacar água. Quem faz churrasco aqui sabe, carvão molhado não acende, né? Se você for fazer um churrasco e o carvão estiver molhado, meu amigo, só se Deus jogar fogo do céu, porque olha, não vai dar certo. Lenha molhada não pega fogo naturalmente. Pode estar o calor do deserto, não vai pegar fogo. Então, Elias, não satisfeito, pediu para que eles jogassem 3 medidas de água. Encheu a cova que ele fez em volta, imagina a carne e a lenha. Então ele olha para o céu e em alta voz ele clama ao Senhor. E Deus então se mostra como Deus verdadeiro de todo o povo. E ele faz o fogo vir de cima a baixo. E a Bíblia fala que o fogo lambe a água. O fogo faz a água secar. E não só isso, consome toda a oferta que está ali. E então o povo reconhece. E o povo cai com o rosto no chão, clamando: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O que eu quero falar com isso tudo? Qual é o princípio que a gente precisa aplicar com isso? Nós vemos aqui a maneira como Deus se manifesta. E Deus não mudou. Deus ainda é o mesmo Deus. Deus é o mesmo Deus que manda fogo do céu. E se você duvidar um pouquinho, Ele manda realmente o fogo do céu. Deus pode fazer tudo. Deus pode materializar um fogo aqui se Ele quiser. Deus pode fazer encher de água. Deus pode fazer encher de fumaça. Deus é Deus sobre todas as coisas. Mas o princípio que eu quero aplicar e conversar com vocês é a respeito da forma como Deus recebe a oferta. Deus, com um fogo, recebeu a oferta do profeta. Mas tem uma coisa que é essencial para que a oferta seja recebida. Onde ela foi depositada? A oferta não foi simplesmente colocada num canto. A oferta, o novilho que foi cortado, não foi deixado de qualquer jeito. Elias, ele numa figura representando ali o próprio Jesus. Elias, ele muitas vezes representa o Senhor, na maneira como ele trata com o povo, aquilo que Deus quer falar. Ele restaura o altar que estava destruído. O altar em Israel tinha sido esquecido há muito tempo. E o altar naquela época era o lugar onde Deus se manifestava recebendo as ofertas. E o altar estava em ruínas. Por quê? Porque não existiam sacrifícios. Eles não adoravam mais ao Senhor como seu único Deus. E precisava ser restaurado para que Deus recebesse a oferta. Deus não recebe qualquer tipo de oferta. Deus não recebe oferta de qualquer jeito. Nós vemos Caim e Abel. Deus rejeitou a oferta de Caim, mas recebeu a de Abel. Não por causa da diversidade da oferta. Não é porque um trouxe fruto e outro trouxe carne, não é isso. É porque tem gente que confunde. Abel trouxe então um novilho, então Abel trouxe uma carne, Deus gosta de churrasco. Não é por causa disso. E Caim trouxe então fruta, que ele era um cultivador da terra. Não, é por conta da maneira, da importância, daquilo que ele trouxe de importante, daquilo que ele colocou como sendo relevante para Deus. E Deus aqui, Ele nos ensina que aquilo que precisa ser restaurado é o altar. E como está o altar da sua vida? Hoje Deus te chama para edificar o altar do seu coração. Mas não é, eu poderia falar aqui de diversas coisas que precisam ser edificadas, de diversas coisas que precisam ser restauradas, mas apenas uma coisa é importante. Uma coisa só é importante. E eu quero falar sobre o altar da adoração, o altar da devoção ao Senhor, o altar do amor ao Senhor. Como está o altar no seu coração? Como está a sua vida de devoção a Deus? Como está a sua vida de amor ao Senhor? Como você tem se relacionado com Ele? Nós estamos nesse propósito, a igreja está nesse propósito das quartas-feiras, profetizando para 2021. E o que eu quero deixar para vocês é, se você consertar o altar da devoção ao Senhor, da adoração a Deus, do amor ao Senhor, em primeiro lugar, as outras coisas
te serão acrescentadas. Porque nós vemos em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu queria que você fosse comigo no Salmo 132. Salmo 132 é um salmo de Salomão, falando a respeito do seu pai Davi, quando Davi trouxe a arca de novo para Jerusalém. Diz assim: Senhor, lembra-te de Davi, de todas as suas aflições, de como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na casa em que moro, nem deitarei na cama em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efratá, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos nos seus tabernáculos, prostremo-nos diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Até aí. Esse salmo, ele traz a lembrança de como Davi trouxe a arca de novo para Jerusalém. A arca tinha sido esquecida pelos israelitas, no reinado de Saul. A arca tinha sido esquecida, ela tinha se perdido. E Davi então se torna rei. E quando Davi se torna rei, ele faz uma pergunta para os sacerdotes: onde está a arca? Cadê a arca da aliança? A arca da aliança representava a presença de Deus, representava a manifestação da glória de Deus. E Davi sabia como era importante a presença de Deus naquela nação, como era importante a presença de Deus no meio deles, da mesma maneira como eu e você precisamos entender como é importante a manifestação da presença de Deus na minha e na sua vida. Então Davi sabe que a arca está lá, em Efratá, e ele vai buscar a arca, porque a arca estava com os filisteus. E de repente a arca foi colocada no templo dos filisteus, dos deuses. E o Deus que tinha lá, o Deus Dagon, amanhece com a cabeça no chão. Olha isso. A arca foi colocada num templo de um outro Deus. E no outro dia, o Deus está com a cabeça no chão. Os sacerdotes olharam e falaram: tem alguma coisa estranha aqui. Arrumaram a estátua. No outro dia, a estátua de novo estava com a cabeça no chão. Eles ficaram achando estranho de novo. O que está acontecendo? Nosso Deus está com a cabeça prostrada, desde que a gente trouxe essa arca dos israelitas, está errado esse negócio. E eles então decidiram colocar a arca num carro de boi, deram um tapa na bunda do boi, o boi: leva essa arca para longe daqui, não vamos deixar aqui não, só está trazendo desgraça. Porque o povo começou a ficar doente lá, porque a presença de Deus no meio dos impuros não estava sendo bênção, estava sendo maldição, porque eles não estavam tratando a presença de Deus da maneira como ela é tratada. E então ela se perde ali na casa de alguém, nesse campo de Efratá. Davi então vai até a busca da arca, e a gente tem aquele episódio onde Uzá, a arca vindo sobre um carro de boi, e Davi feliz, alegre, os sacerdotes alegres cantando, dançando, e a arca então, o carro de boi, os bois tropeçam, a arca vai cair, Uzá então, na melhor das intenções, segura a arca e é fulminado. E a palavra fulminado não é simplesmente ele tem um ataque cardíaco não, tá? Ele foi rasgado ao meio. Tamanha era a presença de Deus naquele lugar. Davi então olha para aquilo e fica chocado. Ele fala: meu Deus, como então que eu vou levar essa arca para minha casa? De que maneira eu vou trazer essa arca para Israel? Se ela acabou de matar um cara que estava querendo ajudar. Davi então compra o campo, deixa a arca lá e volta para sua casa. E ele então vai consultar a maneira como Deus era adorado. E Davi então descobre que a arca não ia sobre carros de boi, e que ela ia com varas no ombro dos sacerdotes. Então Davi volta, faz aquilo que Deus tinha determinado para fazer, e ele traz a arca para Jerusalém. E Israel vive os seus anos mais gloriosos por conta da presença de Deus. O que esse Salmo 132 diz, revela o anseio de Davi
pela presença de Deus. O desejo de Davi, por não dar descanso aos seus olhos, ou seja, Deus, eu não vou descansar enquanto eu não ver o Senhor habitando no nosso meio. Eu não vou descansar enquanto a adoração não for restaurada no nosso meio. E aí eu te pergunto, será que você traz importância para a presença do Senhor no seu dia a dia? Será que o seu coração deseja a presença do Senhor no seu dia a dia? A ponto de olhar para dentro de si e falar, Deus, eu não vou dar descanso ao meu coração até eu ver a Tua presença sendo manifesta. Até eu ver a Tua presença fazendo morada. Restaurar o altar tem a ver com preparar um lugar para que o Senhor venha habitar. E o Senhor nesses dias, Ele passa os olhos sobre a terra, e Ele procura um lugar para descansar. O Senhor procura um lugar para repousar. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso é verdade, mas também Deus procura um lugar para que a presença dEle se estabeleça e habite e se manifeste. E por que não aqui? E por que não em Cambé? Na Cristianismo Decidido em Cambé? Por que não na sua casa? Por que não na sua vida? Porque quando você restaura o altar da adoração ao Senhor, quando você restaura aquilo que é mais importante, porque o que é mais importante, meu irmão, não é o que você vai ganhar, não é a tua saúde, não são as tuas bênçãos, não é aquilo que você vai ter ou deixar de ter, mas sim é a presença dEle manifesta na minha e na sua vida, porque isso de fato é o que me transforma. O que consumiu a oferta de Elias foi o fogo que veio de Deus, não foi um fogo que eu produzi. Somente Deus pode responder com fogo. Nós, quando queremos fazer isso, morremos queimados, fuzilados, porque quando a gente quer trazer a presença de Deus de uma maneira errada, somos mortos espiritualmente. De Deus não se zomba. Deus não fez a sua presença para ser carregado por terceiros. Porque Davi queria terceirizar a responsabilidade. Quem leva a arca? Claro, a arca é pesada, era de ouro e madeira. Pensa o peso daquilo. É mais fácil a gente carregar numa carroça. Mas não foi assim que Deus quis. Existe um processo, existe uma maneira, existe uma forma de trazer a presença de Deus. E a maneira que hoje nós encontramos para manifestar a presença de Deus, ela vem através de um coração quebrantado. Ela vem através de um coração contrito e mais do que isso, um coração que deseja a presença de Deus. E qual é o nível do teu anseio? Davi fez um voto com os olhos dele. Ele disse que ele não daria descanso aos olhos dele. Ele disse que ele não faria os olhos deles fechar até ver o templo do Senhor ser estabelecido. Porque ele queria construir uma casa para Deus. Ele queria construir o lugar para a manifestação da presença de Deus. Salmos 27, versículo 4, diz assim: pedi uma coisa ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. O que você tem pedido ao Senhor? O que é mais importante? Para 2021, o que vai ser mais importante? O que você tem que é mais valioso do que a presença do Senhor? Queridos, sabe a diferença de Davi e nós? O desejo, o anseio. Davi descobriu que a presença de Deus era o mais importante. Só que eu e você deixamos a presença de Deus para domingo à noite, ou domingo de manhã, ou para um problema, ou para uma solução que precisamos inesperada. Deus ainda não é o centro do nosso coração. Porque o dia em que Deus olhar para mim e para você e encontrar um coração desejoso pela presença dEle, Ele se manifesta com fogo.
João Batista, quando disse sobre Jesus, ele disse a respeito daquele que viria, e não só batizaria, porque João batizou para arrependimento de pecados, mas viria um que no lugar dele batizaria com o Espírito e com o fogo. Às vezes a gente acha que o Espírito e o fogo é a mesma coisa. O fogo vem do Espírito, mas o batismo de fogo é algo que consome aquilo que nós temos dentro de nós. E consome, sabe o que? O pecado. Consome a nossa humanidade. Consome a carne que ainda habita em nós. Nós sabemos que o Espírito luta contra a carne diariamente. E essa luta precisa produzir em nós uma maturidade. Precisa produzir em nós um fator de olhar para Cristo. Porque o Espírito nosso, ele é pronto. O nosso Espírito se comunica com o Espírito de Deus. Nós recebemos um Espírito quando nascemos de novo. E esse é o Espírito que nos dá vida. Mas a nossa carne ainda precisa ser queimada. A nossa carne ainda precisa ser sujeitada ao Espírito. Nós precisamos colocar isso debaixo de Deus. Quantas vezes nós temos boas intenções. Quantas vezes nós fazemos tudo conforme o nosso coração manda. Mas só que Deus, Ele está interessado na sua presença. Ele está interessado na maneira correta de manifestar a sua glória. E muitas vezes nós tocamos na arca de uma maneira vã. Boa intenção nem sempre boa intenção é o certo diante de Deus. O que eu quero dizer nessa noite é que restaurar o altar da adoração significa colocar o primeiro mandamento no primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, não existe outras coisas. Nós somos muito fáceis em dividir. Primeiro lugar, Deus. Segundo, família. Terceiro, igreja, trabalho. Depende da sua escala. Mas eu posso te dizer uma coisa. Você não precisa concordar, só me ouça. Quando Deus é primeiro, a família não vai ser segundo. A igreja não vai ser terceiro. O trabalho não vai ser quarto. Porque se Deus é o primeiro e tudo nós fazemos para a glória de Deus, tudo o que vivemos vai se tornar bênção de Deus. Eu não vou precisar mais ficar dividindo. Agora eu tenho que ter um tempo para Deus. Já tive meu tempo para Deus. Agora eu tenho que ter um tempo para minha família. Já tive um tempo para minha família. Agora eu tenho que ter um tempo para as coisas da igreja. Já tive o tempo para as coisas da igreja. Agora eu tenho que ter um tempo para o meu trabalho. Agora eu tenho que ter um tempo para o meu lazer. Não, a gente divide as coisas. Quando Deus é o primeiro, todas as coisas que fazemos é para a glória dEle, é para Ele, é por Ele. Então a gente não fica, porque quando você está com a família, você tira Deus. Quando você está no trabalho, você tira Deus. Se você tira Deus do seu trabalho, é porque Deus não é o primeiro. Se no seu trabalho você não é conhecido como um cristão, é porque Deus nunca foi o primeiro. Se na sua família você é uma pessoa que ninguém sabe quem você é um cristão 007, sabe? O espião de Deus ali. Está errado. Por isso que Deus em primeiro lugar faz com que todas as outras coisas fluam naturalmente. E aí não existe briga. Porque estar com a família é um culto a Deus. Trabalhar é um culto a Deus. Lazer se torna um culto a Deus. E servir na igreja é um culto a Deus. Vir aqui é um culto a Deus. Passar pano na casa é um culto a Deus. Cozinhar é um culto a Deus. Porque tudo é um culto a Deus. Quando nós restauramos o altar da adoração no nosso coração, o primeiro lugar não tem segundo. Porque vai existir um lugar apenas. E o trono vai ser somente dele. Nós vemos lá em Lucas 10, 38 a 42, um episódio de que Jesus vai até a casa de Marta e Maria e Lázaro. Jesus estava passando pelo povoado. E Jesus então entra na casa de Marta e Maria. A gente sabe esse texto, a gente conhece. Marta começa a se preocupar com os afazeres, começa a se preocupar com tudo, e quer servir Jesus da melhor maneira, e, gente, tá certo. A gente sabe quando vem uma visita em casa, você quer dar o melhor. A gente sabe quando vem alguém em casa, você quer fazer o melhor. E Marta sabia quem era Jesus.
Pior ainda, ela sabia quem estava na casa dela. E ela queria fazer de tudo, do bom e do melhor para Jesus. E Maria, então, resolve se colocar ali naquela conversa, sugando, aproveitando o máximo da presença de Jesus. E muitas vezes a gente interpreta esse texto de uma maneira errada. Às vezes a gente olha para isso e fala assim: poxa, Maria é uma folgada. Maria, ela não ajudou sua irmã, porque na cultura judaica a mulher não tinha que ficar sentada ouvindo a conversa. Estou falando de uma cultura judaica de muitos anos atrás. Somente os homens participavam dessa roda. Mas Maria estava lá de intrusa, Marta estava brava. Ou a gente pode dizer assim: nossa, Marta é tão preocupada com os afazeres que não olha para Jesus. Nem um extremo, nem um outro. O que Jesus disse foi que Marta poderia fazer essas coisas, mas que naquela hora o mais importante era desfrutar da presença dele. Uma coisa é importante: quando Jesus está na casa, desfrute da presença dele. A verdade é que Marta queria fazer as coisas para Jesus, mas Maria queria aproveitar e estar com Jesus. Marta não entendeu que ela poderia estar com Jesus, fazendo as coisas. E muitas vezes nós fazemos as coisas, mas não estamos com Jesus. Muitas vezes nós somos os campeões em afazeres, mas não estamos com Jesus. Jesus disse para Marta e Maria, em relação à sua presença naquele dia: mas hoje o Espírito Santo habita em nós. Nós temos a presença de Deus manifesta em nós. Nós podemos desfrutar da presença de Deus sobre nós. E o que eu quero dizer é que fazer as coisas por fazer não nos leva a lugar nenhum, mas adorando ao Senhor, fazendo as coisas, nos torna uma pessoa que adora ao Senhor em todo o tempo. Restaurar o altar da adoração faz com que a oferta seja aceita. Como está o altar do seu coração? Será que Deus tem sido o primeiro? Será que no seu dia você lembra do Senhor como o primeiro? Ou só quando no teu trabalho as coisas saem mal e você tem que olhar para o céu e falar: meu Deus, me ajuda, porque se o Senhor não vier agora não vai ser legal? Ou porque você vai almoçar e você tem que fazer uma oração mecânica, fala: Deus, obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Estou falando para você não orar pelo alimento, não é isso. Agradeça ao Senhor sempre. Mas quando nós temos uma vida de oração, quando nós temos uma vida de devoção, quando nós temos uma vida inclinada ao Senhor, quando o altar está restaurado, a presença de Deus é manifesta. E sabe o que acontece? Pessoas se prostram ao nosso redor, clamando e reconhecendo quem Deus é. Porque foi assim com Elias. Quando o altar foi restaurado, a oferta foi consumida pela presença de Deus. Qual foi a reação do povo? Tu és Deus. Tu és Deus. Há uma diferença. Quando um cristão se levanta como sendo cristão, com o altar restaurado, ele se coloca como uma oferta, porque nós somos o sacrifício vivo, nós somos a oferta diante de Deus. O Senhor vem e responde com a presença dele sobre nós. Naturalmente as pessoas que estão em nossa volta vão olhar e falar assim: eu vejo Deus na sua vida, tem algo diferente em você que eu não sei o que é, tem alguma coisa que chama a minha atenção, por favor me ajuda. Desde que eu te conheci, existe algo que me inquieta, eu não estou bem, por favor, o que você tem de especial que eu não tenho? Isso gera um despertamento, as pessoas são tocadas, as pessoas elas são alcançadas, e sabe o que acontece? Milagres acontecem, maravilhas acontecem, curas acontecem, pessoas são salvas, porque uma pessoa resolveu ter o seu altar restaurado, e se colocar como uma oferta diante de Deus. Teve um homem na história chamado John Wesley, foi um dos avivalistas mais importantes que aconteceu no mundo. Através dele almas e almas e almas se converteram, mas o relato das pessoas a respeito dele, era de que ele era um homem em chamas, ele era um homem que queimava quando ele falava a respeito de Deus. E eu não sei se eu ou você temos esse ímpeto, eu não sei, sabe por quê? A gente só vai queimar por aquilo que é verdade em nós.
A gente não vai defender uma mentira que não é verdade para mim. É igual vendedor. Eu não estou comparando a palavra de Deus com vendas, não é isso. Mas o vendedor, ele só é efetivo na sua venda quando ele compra o produto dele. Não é verdade? Se você trabalha com vendas, você sabe. Você vai apresentar o seu produto sabendo que ele é bom e você vai comprar ele, você vai trazer um argumento de convencimento. John Wesley foi alcançado de tal maneira pela palavra de Deus, que nada mais importava para ele. E eu não sei que nível de encontro você teve com Deus, mas eu te digo uma coisa, se a palavra de Deus, real e verdadeira, alcançou o teu coração, talvez 2021 seja o ano de você viver debaixo dessa palavra, viver incendiado por essa palavra, viver buscando essa palavra, viver sendo como uma tocha viva, uma oferta diante de Deus, fazendo um voto com os seus olhos igual Davi fez. Pai, não deixa os meus olhos descansarem, se a tua presença não for feita no meu meio, se o Senhor não habitar onde eu estou, se o Senhor não ficar onde eu estou. E eu quero dizer aqui, queridos, eu conheço o pastor de vocês, eu conheço a pastora de vocês, eles são homens tementes a Deus, que buscam ao Senhor, que desejam a presença de Deus. Essa é uma casa que deseja a presença de Deus, que busca ao Senhor. Por isso Deus tem para vocês esse ano que se inicia 2021, um ano de edificar o altar do Senhor da adoração, um ano onde Deus vai se manifestar no meio de vocês, um ano onde vocês vão ver sinais, um ano onde vocês vão ver maravilhas, um ano onde vocês vão ver provisão do Senhor, porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se manifesta. Por isso, meu convite nessa noite para vocês é: olhe para dentro de si, restaure o altar da adoração. Queria te convidar a ficar de pé. Salmo 132, 8. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Você já imaginou? Estava vendo no Instagram um rapaz que eu sigo, que eu conheço, chamado Vitor Vieira, e ele fez uns posts muito legais, e ele colocou assim: você já pensou se Deus habitasse na cidade tal, na cidade tal? Você já pensou se Deus fizesse morada e habitasse aqui em Cambé? Como seria? Como seria se Deus repousasse a presença dele aqui? Sabe o que o meu coração anseia? É de que um dia ele possa encontrar um lugar de descanso na minha vida. É de que o altar da adoração possa ser restaurado na minha e na sua vida, para que ele seja o primeiro. Eu sonho e desejo, não quero puxar sardinha para a igreja, mas é onde eu estou. Eu desejo que o Senhor encontre um lugar de descanso, lá em Londrina, na José de Alencar 360. Imagina como seria esse bairro, se Deus olhasse para esse povo e falasse assim: eu vou fazer morada ali. E se você crê nisso, se você crê que Deus pode, se você crê que é o desejo do Senhor fazer morada aqui, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e se colocar em concerto diante de Deus. Não deixa mais um ano passar, meu amigo, minha amiga. Não deixa mais um ano passar com os mesmos erros, com os mesmos tropeços, com as mesmas pedras falsas no altar, que a oferta, quando é colocada, o altar desmorona e Deus não vem. Só você sabe aquilo que precisa ser tirado. 2021 vai ser um ano tão lindo para essa igreja. Vai ser um ano tão frutífero para essa igreja. E os olhos do Senhor passam sobre toda a terra.
procurando um lugar para repousar a sua arca e a sua presença. Que seja aqui, que seja aqui, que seja agora, que não passe de nós. Eu não sei você, mas quando eu olho para esse Salmo 132 e vejo como Davi vislumbrou isso, eu me sinto constrangido e tão aquém, tão longe, precisando me consertar diante do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque quando a presença de Deus se manifesta, nada resiste. Pessoas vão entrar aqui nessa igreja, pessoas vão entrar porque vão estar sentindo a presença de Deus lá fora. Pessoas vão procurar vocês no trabalho, porque vão olhar para vocês e falar: meu Deus, ontem estava de um jeito, hoje está diferente, o que aconteceu? É o simples fato de que a presença de Deus se manifestou no altar. Pessoas vão entrar aqui com enfermidades e vão ser curadas, porque o Senhor é real e verdadeiro, e Ele está preparando de verdade. Deus, nos últimos dias, está levantando um povo que vai marchar por Ele, e vai fazer obras maiores do que o Senhor Jesus fez na terra, mas Ele anseia um coração que deseja. Se tiver um, Deus faz. Se tiver um, Deus faz. Fecha os teus olhos. Queria que você falasse com o Senhor agora. Que você ministrasse ao Senhor. Se coloca diante dele. Se há algo que você precisa se arrepender, faça um voto com o Senhor. Assim como Davi fez com os olhos. Faça um voto com o Senhor.